Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio. Aqui é Dr. João Mendes. Sou o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão no Físio Sem Limites. E hoje, Ricardo, teremos um convidado especialíssimo e com um assunto que muitas vezes não é abordado na faculdade, pelo menos da forma como deveria ser, e muito menos depois na vida profissional. O que já faz um monte de gente perder oportunidades, né? Exatamente, é o grande nicho dentro da profissão, porque existe uma gama muito grande, né? Uma demanda muito grande aí de pacientes que precisam dessa área. E é muito louco, porque enquanto muitas pessoas ficam batalhando para estar na mesma área, alguns nesta área poderia ser o diferencial ou colocar uma área nova. Mas que área seria essa? Qual será que é? Quem vai explicar pra gente é o famoso. Eu vou começar primeiro pelo modo que você é conhecido, né? E depois eu apresento o modo que as pessoas vão descobrir que é você. Certo. O famoso Doutor Labirintite. Seja muito bem-vindo. Prazer enorme estar aqui com vocês. Mas algumas pessoas também conhecem ele como Dr. Luiz Carlos Antônio. Isso. Você é mais conhecido como? Cara, Doutor Labirintite é o que mais me conhece desde a parte de cursos, né? E também pacientes na minha cidade, né? Depois que não sabia meu nome. Não, eles chegam e falam assim: olá, doutor Labirintite? É isso aí. É desse jeito. Mas foi uma forma usual, uma forma que eu pensei para identificar o que eu faço com os meus clientes, entendeu? O que é doutor Labirintite? As pessoas vão perguntar. Quem sofre do processo vai ter uma curiosidade a estar me conhecendo melhor e sabendo o que realmente eu trabalho e faço. Não, e vira uma marca, né? Vira uma marca, não só pessoal, mas também de outros produtos, empresas, etc. Sim. E é lembrado que Luiz, como João, como Ricardo, são nomes comuns. Se a gente não tiver um diferencial, né? Então, muito bom, cara. Doutor Labirintite, gostei. Prefere que a gente chame você de Luiz ou Doutor Labirintite no meio do caminho? Labirintite, fala. Cara, vamos lá. Me diz uma coisa. Beleza. Por que, cara? Porque assim, eu fico imaginando o seguinte. Você tava na faculdade, chegou um dia e falou assim, puta... É isso aí, velho. Eu vou tratar disfunções do labirinto. Porque eu não vejo ninguém na faculdade pensar assim, uma vez que eles nem são apresentados as disfunções do labirinto. É como quando eu olho na rua assim, eu trabalho com limpeza de piscina. Quem escolheu na vida trabalhar como labirintite? Exatamente. Verdade, da onde surgiu tudo isso? Dentro da fisioterapia ainda, né, cara? Cara, mas o interesse tá aí. A ideia é essa. Desde de estagiário, eu já trabalhava com isso na faculdade. Trabalhava como? É claro que tinha essa interpretação, porque eu fiz antes de formar um curso de RPG, e o RPG a gente sabe de Felipe Suchard, mas ele teve algumas denominações diferenciadas aí para alguns professores. E lá a gente tinha um curso chamado RPG RVS, até dado pela empresa Físio Manual, que tratava o paciente postural, mas com uma ênfase no reequilíbrio vestíbulo-sensorial. E dentro da faculdade, o meu TCC era em cima de pacientes posturais, sobre equilíbrio corporal. E quando eu comecei a fazer esse curso, eu fui aprofundando mais. E daí fui estudar e fui correr atrás. Eu lembro que quando eu fui fazer meu primeiro curso de reabilitação vestibular, né, que é a ciência, né, no caso, dentro da fisioterapia, que trabalha com essa área, eu levei a informação que o professor ainda não tinha... ciência, né? De tanto que eu estava estudando sobre o processo. E dentro, eu tenho imagens minhas fazendo algumas manobras, alguns tratamentos dentro da faculdade já com isso. Então, tem quase 20 anos aí que eu estou dentro da área, especifiquei nisso e venho trabalhando esses pacientes posturais desde essa época de faculdade. Não, realmente, você pensar que há 20 anos você já pensava nisso e ninguém pensa hoje... Então ainda acho que falta muita gente poder entrar nessa área, né? Existe uma escassez realmente de profissionais? Mas é uma ciência, sim. É uma ciência e um conhecimento muito antigo, né? Nos séculos XVIII já estudava sobre o aparelho labiríntico relacionado com o equilíbrio corporal. Florence, que era um estudioso francês, ele relacionou isso e fazendo estudos em cima de pombas, né? Pegava a pomba e destruía um canal sensorial que era no labirinto e o pombo tinha uma queda para frente, outro para lateral. Enfim, ele lá atrás já vem experimento. Nessa época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, então o cara mexia com pomba. Né? Com todo respeito ao cientista. Cara, pois é. Mas você imaginou que isso tinha... eu vou fazer uma comigo infame, né? Você imaginou que isso ia fazer você rodar o mundo? Cara, eu acho que o que fez eu rodar o mundo é a paixão.
Eu acho que você ser apaixonado por uma coisa que você vê que é fisiológico, que é científico, que é anatômico e que você tem resposta sobre o que você está trazendo ali, que o sonho de todo fisioterapeuta é ver resposta em cima daquilo que faz. Isso é unânime em qualquer terapia. Dentro da fisioterapia, você quer ver resposta. E, cara, em relação ao sistema do equilíbrio corporal, a gente consegue pegar na mão o que a gente está falando, o que a gente está investigando e o que a gente está tratando com o paciente. Né? É tão fisiológico que você consegue pegar, mostrar ao paciente, ter a resposta e ver o resultado imediato. Bom, depois eu quero até saber um pouco da sua história, de como que isso surgiu, o que exatamente você faz. Mas antes de tudo isso, muitas pessoas começaram a assistir aqui o episódio e a gente tem público de áreas diferentes. Né? Até porque a gente já recebeu as sumidades de várias áreas, tal qual você está vindo hoje para falar da parte de disfunções do labirinto. Isso. Beleza. Se alguém que está escutando a gente é da ortopedia, é da neuro, enfim, terapia manual e das diferentes áreas, cara, por que ele tem que ficar com a gente no podcast para entender sobre disfunções do labirinto? É só conhecimento, entre aspas, que ele vai ganhar, ou vai mudar uma coisa na vida dele? Não. Vai mudar uma coisa na vida de todo mundo. Quando a gente está dando curso, eu costumo falar, gente, vocês vão ter uma faculdade e aí em 3 dias de curso. Né? E é um estudo continuado, né? Por exemplo, vamos pensar aqui no paciente postural ortopédico que tem uma inclinação cervical. O que é mais prático a gente pensar? Que é uma alteração artrocinemática, que é uma alteração muscular, não é isso? Ponto. Agora, por que está se dando essa alteração de, por exemplo, uma inclinação na cabeça, por exemplo, eu tenho ali um torcicolo? Por quê? Então nós temos influências da visão, nós temos influências do labirinto, nós temos influências da ATM, e aí vai, da própria artrocinemática, do próprio espasmo muscular, né? Agora, o que passa muitas vezes é o profissional não saber avaliar. Por exemplo, quer ver uma coisa muito simples, que acontece muito? O paciente chega para fazer uma sessão de pilates, ele chega bem, começou a fazer pilates e começou a passar mal. E aí, de repente, o paciente fala, eu tenho labirintite, e o profissional, o fisioterapeuta, não sabe avaliar por que esse paciente passou mal. Bom, ele fez algum movimento específico de cabeça, chegou muito bem e começou a passar mal, chegou pacientes até a vomitar. A gente tem histórico disso dentro de curso e com relatos de próprio profissional, colegas da área. E aí o fisioterapeuta não sabe identificar isso. Nós temos uma patologia, apesar de eu falar doutor labirintite, a labirintite mesmo, ela acontece muito pouco. A prevalência dela é muito baixa. Eu ia falar sobre isso. Eu não lembro onde eu li que a maior parte dos diagnósticos de labirintite não é, de fato, labirintite. O próprio médico também diagnosticando não é da forma correta. Pois é. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Vamos pensar aí, você de casa também pode seguir também para a gente poder ter um raciocínio. Vamos pensar, tudo que termina com it é um processo inflamatório. Bem, se eu cortar minha mão, vai acontecer um processo inflamatório eventualmente, né? É uma it. E se estiver inflamado, a experiência que eu vou ter nesse momento é dor, não é isso? E se você agora, vamos pensar que todo mundo de mão aberta, você com a mão aberta vai estar doendo, fecha a mão, continua doendo? Se tiver cortado, inflamado, continua doendo. Abre a mão, continua doendo. Levanta a mão, abaixa a mão, continua doendo? Sim. Continua. A experiência da dor vai ser constante, independente do que você faça. Agora, por que um paciente que tem labirintite em específico, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, eu não posso abaixar a cabeça que a labirintite ataca. E se você não abaixa a cabeça? Aí não ataca não. É labirintite? Talvez não. Porque se fosse labirintite, você também teria experiência constante, 24 horas, sem parar de rotação. A pergunta agora é leigo, tá? Entende? Não tem uma parte específica do labirinto que poderia inflamar e outras não, e isso acontecer quando você... Sim, mas quando inflamar o labirinto, o que vai acontecer automaticamente vai ser uma resposta assimétrica, em detrimento ao outro, porque um labirinto trabalha com o outro. Nós temos anéis do labirinto que trabalham no mesmo plano de movimento. E se eu tenho uma inflamação de um lado, esse paciente vai ter uma assimetria. A assimetria vai causar um disparo neurovegetativo, onde o paciente vai ter experiência de sudorese, cabeça oca, vômito, palidez, cabeça pesada, e a rotação, que é a própria vertigem, desequilíbrio. E não necessariamente esses sintomas eles estão inerentes à patologia específica da labirintite. Nós temos dezenas de patologias que podem dar os mesmos sinais e sintomas. E a que tem maior prevalência na prática clínica, que muitas vezes é a que acontece quando
o paciente chegou bem na sessão de pilates, ele foi ali, colocou no Reformer, por exemplo, ou no Cadillac, que na postura deitada, fez algum movimento, o paciente começou a sintomatizar ali, passar mal. É a chamada VPPB, que é um cristal que solta dentro do labirinto. Aí quais são as falácias clássicas, né? Tanto do paciente quanto a experiência do profissional entender isso. Pessoa saiu de casa, foi ao dentista, está lá no consultório odontológico, de repente ele deitou na maca do dentista ali e o paciente começou a rodar e sentir mal. Tem gente que adere isso ao procedimento que o odonto está fazendo e não tem nada a ver com isso. Tem gente que vai aderir, eu já escutei muito, às vezes até médico negar o pilates porque o paciente passou mal e relatou isso para o médico fala assim, não faz pilates não é bom para você. E o profissional de fisioterapia não soube abordar o paciente, explicar, esclarecer o que estava acontecendo, nem tanto indicar o tratamento específico que está na mão da fisioterapia também. Então a gente já percebe que em todas as áreas a gente precisa ter um bom conhecimento disso, cara, justamente para não... Nós temos o sensor, o labirinto é um sensor, ele é captor de informação e ao mesmo tempo também ele é um efetuador, ele é um executor. Por isso que o paciente, quando tem uma alteração do labirinto, a tendência dele é puxar para o lado. Ele está andando, parece que tem uma coisa julgando aí para o lado, ou até mesmo queda. E como que a gente vai pensar que não tem relação um aparelho desse com um paciente que é traumato ortopédico? Já viu aquela pergunta que muitos pacientes, ou seja, o paciente pergunta ou resposta, que muitos pacientes dão aí em meio à consulta? Meu problema é todo do lado direito ou todo do lado esquerdo? Sim. E muitas vezes o fisioterapeuta executa várias técnicas, vários procedimentos e não sabe responder. Mas esse paciente pode estar com uma tendência para um lado ou para o outro, em detrimento ao quê? A uma antena de informação que ela não está funcionando bem. Ou o histórico do paciente. Para vocês terem noção, tem uma avaliação chamada vertical visual subjetiva, que é aquele colega seu lá de faculdade, que na foto do churrasco ele está sempre inclinado assim, foto de... Minha foto 3x4, eu sempre estou aqui assim. Pois é, ou seja, esse estar inclinado assim é a forma com que você vê a horizontalidade, é a forma com que você vê o mundo, o seu mundo. E de repente, se você fizer assim, acertar a cabeça do paciente ou do colega, ele vai falar o seguinte, olha, agora eu estou torto. Ou seja, essa vertical visual subjetiva, ela é um processo quantitativo avaliado e justificado cientificamente. Poucos meses atrás, tive uma experiência muito boa, que foi uma formação aí. Mas isso não pode ser ortopédico também? Pois é. Antes dessa estrutura muscular e esquelética, nós temos sensores. Que para a gente ficar de pé, a gente tem que ter a ânima, processos espirituais, a vontade, o volo. E não é somente a questão de propriocepção de tônus muscular, de tensão em tendão e ligamento. Eu preciso de ter o quê? Os sensores que vai acionar isso. A gente sabe que um bracket anterior da ATM, por exemplo, a gente tem uma alteração postural no eixo em relação à gravidade. Mas tem pessoas que estão relacionando assim o tempo todo. Vamos pensar aí um paciente que fala o seguinte, olha, eu não posso ficar muito tempo parado que eu começo a ter dor na lombar. E aí se a gente pensar nas cadeias fisiológicas musculares, por que essa cadeia está sendo muito acionada? Estou aqui prospectando um paciente, tá? Para dar um entendimento para vocês. Então vamos pensar o seguinte, olha, um paciente que ele tem, aí eu vou lá na estabilometria, na baropodometria, faço uma avaliação desse paciente, ele está com uma pressão anterior no pé. Ou seja, em relação à gravidade, ele está sendo deslocado à frente. Aí eu dou um exemplo para esse paciente, o seguinte, para o aluno entender. É a mesma coisa uma mulher quando usa salto alto. Ela, quando coloca o salto alto, ela é jogada para frente. Para que ela não caia, ela desenvolve uma tensão em quais músculos? Tríceps sural, fica mais torneado, mais bonito. A coxa da mulher fica mais torneada, mais bonita. E o glúteo até eleva um pouco. Por quê? Porque ela está sendo jogada à frente, para que ela não caia, aciona o que a gente chama de cadeia cruzada posterior. Certo? Isso é um evento para relacionar com a gravidade que acontece fisiologicamente em relação às cadeias. Agora, uma pessoa que não usa salto alto, né? O salto alto é só para exemplificar. Eu posso ter um paciente que tem uma lesão labiríntica bilateral que ele tem esse deslocamento anterior. Isso já é quantificado. A lesão bilateral, o paciente faz esse deslocamento anterior. E é um cara que tem lá no histórico, tem alguns quadros de tontura. E que é enquadrado como labirintite. Mas o que acontece? Você toma um medicamento, o labirinto, por exemplo, ele é utilizado, ele é justificado para pouquíssimas doenças do labirinto. Especificamente a doença de Meniere.
Agora, a pessoa chegou numa consulta e disse que está tonto e ela já é avaliada, a pessoa já dá o diagnóstico clínico como labirintite. Nossa, tem dezenas de doenças. Eu posso ter uma tontura visual que o paciente chega e fala, o processo final é a tontura, a vertigem, o desconforto relacionado com o meio ambiente. Tontura e vertigem é a mesma coisa ou são coisas distintas? A vertigem é um tipo de tontura, no caso rotatória, né? Agora um paciente pode falar, eu estou tonto, cabeça oca, pesada, vazia. Ou eu estou com delay, ou seja, faço movimento de cabeça e parece que a imagem chega depois. Ou esse paciente pode estar até, o que é tontura para você e tontura para mim? Tem um paciente que tem uma polineuropatia diabética, ele tem uma dificuldade de aferência em membro inferior, e ele fala para ele está tonto, desequilibrado. Né? Agora, o profissional vai entender isso. E como eu estava falando a respeito do paciente de deslocamento, eu posso ter um paciente então, que tem uma lesão labiríntica bilateral, que ele tem um deslocamento anterior. E esse paciente ficar um tempo parado, esse paciente vai sentir essa cadeia cruzada posterior acionada. Só que é o sensor dele que posiciona ele daquela forma. E aí está o fisioterapeuta pensando somente aqui, em questão musculoesquelética. Isso pode acontecer bilateral, esse deslocamento anterior, como unilateral, deslocamentos laterais. Tá? São lesões labirínticas. Vamos imaginar esse paciente que você prospectou. O fisioterapeuta, ele precisa e pode solicitar algum tipo de exame, como exame de imagem, não sei, ou ele consegue fazer avaliações clínicas que já vão dar para ele um direcionamento? Isso aí já é uma fala de um grande filósofo que nós temos, que é o Bruno Henrique do Flamengo. Já é outro patamar. Qual patamar? Essa briga de o fisioterapeuta pedir exame que está precisando ali já está lá no conselho, né? Isso aí vai ser uma coisa que vai levar tempo, mas a gente sabe quais são as alterações do paciente e a necessidade de fazer um exame ou outro, a gente vai indicar um médico, né, quando o paciente chega de primeiro, porque o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, então às vezes o paciente chega na nossa mão primeiro e a gente vai indicar um médico específico para fazer determinados exames. Olha, é até duro falar, mas eu já peguei vários pacientes, né, dentro desses anos todos, já peguei pacientes aí com alterações centrais, que estava com o mesmo sintoma de tontura, desequilíbrio, e sendo tratado como labirintite. E clinicamente, o que eu vou fazer com o paciente naquele momento para saber se ele tem algo, para isolar que não seja algo a mais do que o músculo esquelético, vamos fazer esse sistema, né? Aí é o conhecimento. Qual que é a janela do labirinto? Os olhos. Através de estímulos e de avaliações oculares, nós vamos entender se esse paciente tem uma patologia possivelmente central ou se é periférica. Eu já peguei pacientes centralizados, patologia central, que chegou no meu consultório e eu falasse, olha, a tontura da sua irmã, por exemplo, nesse caso o paciente foi levado pela irmã e a paciente conversando, a tontura dela não é para mim. Eu vou indicar aqui, vou até pedir para ligar lá para um consultório neurológico, de médicos que a gente conhece, né? Aquele que tiver vaga, a gente indica ali, para fazer uma avaliação e chegar lá e constatar, entendeu? O paciente às vezes está com neuroma, o paciente às vezes está com processo tumoral e está sendo tratado como labirintite, tá? Isso é corriqueiro, né? Isso acontece muito. Hoje as avaliações estão melhorando muito, tem vários aparelhos chegando no mercado, né? E o conhecimento também está sendo colocado aí de forma mais ampla para os profissionais e a necessidade está crescendo. Na minha cidade, por exemplo, de 600 a 700 mil habitantes, eu fui o pioneiro desse tratamento. Você é de Juiz de Fora, né? Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu fui o pioneiro nesse tratamento e o que acontece? Hoje muitas pessoas já estão tratando com isso e eu acho isso muito bom, é para isso que eu dou curso, porque eu quero ver realmente isso na mão, no domínio de mais pessoas, mais colegas, né? Isso só faz a área crescer e a necessidade do fisioterapeuta entender o processo para ele lidar com outro tipo de paciente, que seja ortopédico e assim vai. Acho que muitos fisioterapeutas devem atender pacientes em processo de envelhecimento, pessoas idosas, ou mesmo pacientes que não sejam, mas que deitam na maca, levanta, sente tontura, e aí o clássico levantou muito rápido. Sim, sim. Não comeu direito. Isso, é isso aí. É isso aí. É justamente isso que acontece. Dormiu mal. Acontece mesmo no Pilates. Muito celular. Vejo o colega falar isso, entendeu? A sua tontura pode ser visual, pode ser cervical, pode ser do labirinto, pode ser central, pode ser por conta do medicamento. Nós temos condição de avaliar esse paciente e determinar o processo. Isso vai auxiliar o médico, isso vai auxiliar
nós, na nossa avaliação, no trabalho que eu quero fazer proposto ali, e vai auxiliar muito, que é o principal objetivo aqui, é o paciente. E vai agregar valor também, né? Agrega valor, cara. E o que eu falo com os fisioterapeutas muito, cara, que o conhecimento realmente ele liberta e ele te gera valor, né? Eu até converso muito, que eu faço um pouco desse trabalho. Se você pegar o seu celular, vamos supor que você pegue o celular agora, segure com a tela para baixo. Eu peço você, solta o celular. Você solta? Não. Você não vai soltar o celular por quê? Eu não sei no iPhone, que na propaganda fala que não quebra, eu não testo. Mas se soltar o celular, vai quebrar, não é Provavelmente. Isso? Se quebrar o celular, você vai comprar outro quando? Tem que pensar bem, né? Mas eu vou tentar comprar na hora, né? Eu não posso ficar sem celular. Na hora. Você não perguntou preço. Você vai comprar o celular na hora pelo valor que ele tem para você. Sim, pela necessidade que eu tenho. Pois é, então quem vê valor não vê preço. Entende? Então o valor que um profissional vai passar para o paciente é o quê? Todo o conhecimento, toda a capacidade de explicar ao paciente, de abordar sobre aquele assunto, de saber. Porque você indicar um paciente certo é tratar muito bem. Nem sempre você tem que estar com a mão no paciente. Se você sabe avaliar o paciente e direcionar esse paciente para o que ele tem, para a resolutividade do caso dele, você está tratando esse paciente muito bem. Então, a falta de conhecimento sobre estruturas importantes para o corpo, se você não conhecer sobre a visão, se não conhecer sobre o labirinto, trabalhar o paciente ortopedicamente pensando, cara, você está perdendo muito na sua avaliação. Entende? A gente tem pacientes aí que tem déficit de convergência ocular, que às vezes o paciente, o processo postural dele está relacionado com a visão. A gente sabe que a visão tem uma ligação diretamente aí com os músculos suboccipitais. Dá para o pessoal entender o que é essa convergência ocular? Convergência por exemplo, é a capacidade dos dois olhos, né? A movimentação ocular acontece binocular. Se eu olho para a direita, vai os dois olhos, para a esquerda os dois olhos. Se eu olho para o meio, vem os dois. Né? Então, se você colocar o dedo aqui, você vê que um olho do paciente às vezes se perde. É um paciente que tem déficit de convergência ocular. É uma insuficiência muscular? É uma insuficiência muscular, porque dentro da visão nós temos ciência diferente. A ciência, por exemplo, que a gente vai entender o reflexo que o labirinto dá para os olhos, que é a estabilização da visão durante o movimento. É uma ciência. A outra ciência é a oculomotora, é outra ciência que a gente tem que estudar e entender. A ciência da imagem é outra ciência. Talvez esse paciente vai num profissional e fala assim, olha, não tem nada com a imagem não, mas o problema dele ali é o oculomotor. Só que a gente não soube avaliar e tratar esse paciente. Existe uma academia, digamos assim, para essa musculatura? A fisioterapia ocular está aí hoje para nós. E no caminho ele pode comprar aqueles óculos pela Shopee que fazem descanso da vista? Shopee, não sei se vende na Shopee, inclusive patrocina cara, a gente, mas... Tudo quer dizer, às vezes aparece, entender, né? Tudo para entender cientificamente, né? Se esse óculos, não sei qual que é a validade científica dele ainda, mas... Porque tem uns que é tipo um quadriculado, assim, é tipo uma... Sei lá, ele deixa um quadriculado vazio, né? Pra você poder enxergar e é isso aí. Mas depois a gente ainda pode perguntar, questionar as maiores galhofas da área, porque o que deve haver de absurdos, de promessas, de tratamentos, ou até de equipamentos. Maiores galhofas da área que você tá acostumado a escutar. De promessas, de tudo. De tratamento? De tratamento. Essa não dá pra perguntar ventosa, né? Porque no olho não fizeram, né? Alguém faz, será? Então, por exemplo... Faz ventosa no olho? Então, olha só. Eu acho que é muito importante vocês perguntarem isso também, né? A gente vê na internet muita coisa. Outro dia eu vi uma pessoa que estava tratando a labirintite através do dedo do pé, cara. Poxa. Ah, entendo. Eu sei. Sabe? Olha só. E melhorou? Não, cara, tá na internet. Fala assim, pô, quer curar labirintite? Tem uma terapia que se faz no dedo do pé aqui. Cara, eu não tô falando nem questão aí de dermato, de correspondência, nada disso não. Tô falando de medicina chinesa, nada disso não. Você vê que são pessoas que tá assim, querendo ganhar dinheiro aí, é fácil mexendo com a saúde. Por quê? Qual que é o primeiro sintoma do paciente que vai dizer assim, possivelmente é uma labirintite? É a tontura. Só que essa tontura pode ser uma lesão central e tá lá o paciente brincando com o dedo. Poxa... Você entende? Às vezes parece uma coisa que é muito lúdica e brincadeira, mas não, é sério. Porque o que você vê de tratamento errado para algumas alterações do equilíbrio tontura, avaliação errada, equívoco, né? Que não é levado a sério isso. Então você vê que realmente é uma responsabilidade que as pessoas não estão tendo ao dar esse tipo de informação. E quanto mais tempo a pessoa demora para buscar o tratamento correto, pior o prognóstico. Creio eu que em tudo, né?
quanto mais rápido o diagnóstico, melhor vai ser a saúde. E tem promessas também de curas imediatas, porque a minha área é dor crônica. Sim. E você tem muitas promessas na internet que eles curam a dor na primeira sessão. A gente fica, inclusive eu presto um serviço até voluntário ali na Santa Casa, no serviço do setor de dor crônica, eu e alguns colegas muito bons, e a gente está tentando melhorar a dor das pessoas há anos, mas as pessoas que quiseram a dor em uma sessão não estão indo lá para ajudar a gente. Não dá e muito aí certo, a gente não consegue diminuir a fila. Mas Pois já até quis pagá-los, mas eles não querem ir, né? Pois é, promessa de tratamento. Cara, tem tratamento da reabilitação vestibular que o paciente com tontura, uma sessão melhora. Bacana. Os cristais que soltam dentro do labirinto, se você souber avaliar onde eles estão, em qual condição, por exemplo, se ele está dentro do canal lateral, que é um canal do labirinto, que fica do lado do ouvido, né, dentro do ouvido, na porção mais rígida do osso temporal, se esse cristal está dentro do canal ou dentro da cúpula, que é uma área dentro do canal, a gente sabe se está dentro da cúpula ou dentro do canal. E aí a gente vai executar tratamento em cima dessa avaliação que nós achamos esse cristal. E por que o cristal foi para lá? Então, ele pode soltar. A maioria das pessoas ele solta espontaneamente. E quando volta, porque é uma pergunta agora, desculpa até te interromper, mas é só para eu fazer uma organização. Claro. Aí ele volta. Certo. E por que ele não vai de novo? Não, se ele volta, a gente tem o tempo ali de esperar ele começar a ser absorvido, reabsorvido. Boa. Entendeu? Agora outra pergunta. Rapidinho, é só para conectar esses fatos. A pessoa vai na montanha-russa. Por que ninguém sai da montanha-russa? Ou, eu não tenho a informação, né? Mas por que as pessoas habitualmente não saem da montanha-russa e os labirintos ficam perdidos? Porque quando Deus construiu a gente, construiu pensando nisso, cara. O cristal é para ficar ali. Você toma um soco no box, o cristal é para estar ali. Você dá uma cambalhota, o cristal é para estar ali. Ele nos ajuda a relacionar com o meio ambiente, independente se você está de cabeça para baixo ou para cima. Quem passa mal, muitas vezes, que às vezes já tinha uma predisposição, já estava no quadro e não tem o entendimento, e aí soltou. Ou aquele paciente já carrega aquela tontura, não posso virar a cabeça para cá. Tem gente que dorme de um lado a vida inteira. Aquele pessoal que vai naqueles estilingues e desmaia, muitas vezes é por conta disso, não por ansiedade. Pode ser também por... Não. O desmaio não tem relacionado com essa tontura do cristal, não. Aí olha só. Porque muitas vezes fala isso, né? Ela tem labirintite, tem vertigem, apaguei e voltei. Não. Aí tá vendo como que o conhecimento ele é muito mais amplo, né? O desmaio ou as coisas ficar tudo escura não tem relação com esse cristal, não. Tá? Então já nós temos outras alterações, dentro desse estudo que vai responder a isso. Uma síncope vasovagal, por exemplo, né? Isso pode responder esse desmaio, que aí é uma alteração cardiológica, uma alteração de bombeamento. Aí tem um exame chamado tilt test, que é para o paciente fazer, e aí vai identificar se o paciente está com a síncope vasovagal. E o tratamento vai ser em cima disso, que é o que? Às vezes o uso de meia compressiva, uso mais de ingesta de sal, né? Então, para tontura, por isso que estou dizendo, quando se fala tontura, vertigem, nós temos dezenas de patologias, saber identificar elas, e nos cursos você vai aprender a fazer isso. Você vai aprender a entender o seu paciente que está com aquele biotipo postural ou aquela sobrecarga no tendão aquileu, por exemplo, se esse paciente está sendo deslocado à frente. Esse paciente está com a metatarsalgia, será que ele está com desequilíbrio deslocado à frente? Você entende? E a gente vai conseguir quantificar dentro do histórico do paciente, na avaliação do paciente. Porque se o paciente chegou para você traumato ortopédico, o caso dele não é traumático, não é sistêmico, ele vai ter somente uma resposta biomecânica. E a resposta biomecânica está relacionada a quê? A forma com que eu capto as informações aferentes, que já é a captação, e a forma com que acontece a eferência, que é a execução dos fatos. Entende? Então a interpretação e entendimento desse sensor é muito importante para qualquer fisioterapeuta entender seu paciente. O paciente está lá com esse deslocamento de cadeia, por exemplo, há anos. Certo. Já tornou-se algo multifatorial, compensatório. Sim. Então, como que eu vou saber que a correção que a gente fez dessa alteração labiríntica, quando se assim descoberta, ela vai ter efeito, uma vez que ela não vai poder mudar todas as compensações naquele momento? Quanto tempo que eu vou fazer essa avaliação, entendeu? Isso não dá para dar uma resposta específica, mas vamos lá. Hoje nós temos aparelhos de avaliar o labirinto, quantificar. Eu tenho pacientes que às vezes não estão sofrendo mais de tontura, mas ele vai ser submetido a um exame chamado VRIT, que observa que o labirinto dele está deficitário, de um lado ou de outro. Entende? Estudos foi feito, eu acabei de citar agora, um grande estudioso que é o Michel Lacour.
ele coloca ali pacientes com vertical visual subjetiva que ele permanece por mais de ano com aquela inclinação cefálica depois de ter tido um acometimento ao labirinto. E aí a gente está pensando lá em ventosa, raspador, quiropraxia, osteopatia, só que esse paciente está com essa inclinação, a inclinação dele pode vir por uma deficitária de um sensor. E outra coisa mais bonita para nós, você já viu um deficiente visual ele andar fazendo curva? Não. Ele vai o quê? Vamos pensar na Avenida 15, na Avenida Paulista, né? O paciente, quando visual, ele vai com a bengala dele, com o guia dele, e ele vai reto, não é isso? Por que ele não faz curva? Agora, segura o guia você e começa a andar. Você vai fazer curva ou não? Mas com... Você com os olhos fechados, né? Fecha os olhos e começa a andar ali com o guia. Você vai sair, você vai reto ou você vai fazer curva? Acho que não sei. Aí, a gente não sabe andar com ele. Então você vai ficar. Mas... Tipo, você não sabe se ele tá puxando pra um lado, puxando pro outro. Cara, se você não estiver habituado, eu acho que. Show, não tô falando em relação ao guia. Tô falando se você fechar os olhos e começar a andar. Você é louco? Se eu fechar o olho? Eu acho que eu caio, velho. Se eu andar. Pois é. Eu não teria um direcionamento. O que eu tô falando? O que eu quero colocar um pouco mais. De forma mais prática para nós entendermos. O nosso corpo, cara, passa por processo neuroplástico o tempo inteiro. O tempo inteiro nós estamos no processo de plasticidade neural, de substituição, adaptação, né? Então, uma pessoa que não tem a visão, ele começa a usar muito mais o labirinto que a gente. E o labirinto, uma das funções dele é da orientação espacial. Por isso que esse deficiente visual, ele anda reto, porque a orientação espacial dele está pelo tempo que ele usa o labirinto o tempo todo. Entende? Uma compensação. Mas ficou uma dúvida agora. Você falou que os olhos são a janela do labirinto. Sim. E se esses olhos dele não têm a função de enxergar, ele ainda tem outra função? Tem. Movimentação oculomotora. Entende? A oculomotricidade, se um paciente cego, a gente não está falando de paciente cego, é paciente de oculomotricidade. Não falei que são 3 ciências aí, a princípio, né? Que tem muito mais, se for dentro da oftalmologia. Então a gente está falando o seguinte, esse paciente está com uma alteração de labirinto estabilizar a visão, que está falando no reflexo vestíbulo ocular. Entende? E o que a gente vai avaliar nesse paciente é o reflexo vestíbulo ocular, ou seja, se eu vir a cabeça numa posição, numa aceleração de 10 km, eu tenho que ter 10 km de estabilização da visão. O que acontece muitas vezes é o paciente tem uma alteração labiríntica, ele vira a cabeça a 10 km e tem, por exemplo, uma estabilização a 8 km. Então isso já tem um delay. Que é aquela visão atrasada que você atrasada, falou. Né? Qual que é a sensação do paciente? É vertigem, sudorese, etc. E assim vai. O João já descobriu que tem aquela visão torta. Qual que é o nome da foto torta? Como é que é? É porque cada episódio o João descobre uma condição que ele tem. Alteração oculomotora, né? A foto fica de ladinho assim. Visual do horizonte. Vertical, visual subjetiva. Isso, vertical, visual subjetiva. Né? Você sabe, se os planos de saúde ouvissem o podcast, o do João ia estourar. Porque, cara, cada episódio ele descobre um novo. Já foi um zumbido. Pois é, cara. É meu, João. Agora é um protótipo aí pra ser estudado. Vertical, aliás. Vertical subjetiva. Certo, cara. Por isso que eu já perguntei se era música de esquelética, só pra ter certeza daquilo que tá falando. Certo. Mas se for música esquelética e você corrigir, ele não vai achar que ele tá torto, ele só vai achar que mudou a tensão de músculo, é isso? Só pra entender. Cara, aí através da visão, nós temos capacidade, tem um mecanismo neurofisiológico chamado retinal sleep, que é um deslizamento da visão, que a gente provoca no paciente, que a gente começa a simetrizar esse indivíduo. Entende? E a gente vai submeter esse paciente a esse deslizamento retinal. E a gente coloca, por exemplo, se eu colocar uma estabilometria aqui agora, a gente pode observar o paciente que está com o centro de gravidade deslocado para a direita ou para a esquerda. E se eu submeto esse paciente ao retinal sleep, que é uma das formas de tratamento que nós temos, esse paciente simetriza. Isso é automaticamente acontece isso. Uma coisa que você falou até em baropodometria, etc. O uso de palmilhas pode contribuir também na questão do sistema vestibular? Não, no sistema vestibular não, diretamente não. Não? Mas como a gente falou agora há pouco, obrigado, como nós falamos agora há pouco de substituição de informações, se um paciente é deficiente labiríntico, ele depende de quê para ele ficar relacionado com a gravidade mais? Da visão e da propriocepção.
Agora, se eu pego um paciente que precisa da propriocepção mais porque tem uma lesão labiríntica, é um paciente que tem um desabamento do arco plantar ali, é um paciente que já perdeu as informações da célula de Merkel e de Meissner, que são das células que captam informação de pressão na base podal. Esse paciente está com a deficitária, que é a deiscência, né, do paciente, o processo de envelhecimento normal acontece. Esse paciente precisa mais da propriocepção e ele já tem uma alteração vestibular. O desequilíbrio desse indivíduo é maior. Tá. Vamos pensar que esse paciente tem uma alteração vestibular e precisa mais da visão. É um paciente que tem um déficit de convergência ocular. O desequilíbrio desse indivíduo vai ser maior. E todas essas áreas, tanto a proprioceptiva, na visual e na vestibular, nós temos como atuar. O que nós precisamos saber, o seu paciente fala, eu estou com desequilíbrio. O seu desequilíbrio dele só pensa em questão musculoesquelética. Eu só pego esse paciente e começo a reforçar a musculatura. O que é o desequilíbrio para você, o que é o desequilíbrio para mim? A gente está sempre na consequência dos fatos e não está tendo um olhar naquilo que é de origem, entende? Então, o processo de... A gente sabe que a osteopatia prega para nós o seguinte, olha, não existe relação com a gravidade sem compensação. E o que nós vamos avaliar é se essas compensações estão sendo patológicas, não tem essa palavra, mas causando uma disfunção, né? Disfuncional, não tem essa palavra, mas que estão causando disfunções de relacionar com o meio ambiente, entende? Então, essa ciência vai te permitir você ter esse tipo de entendimento com o seu paciente, de avaliar melhor esse paciente. Se esse paciente hoje, com o uso da mecânica do celular, nós temos muito paciente que tem alteração cervical, você está tratando cervical sem olhar para o olho do paciente, sem avaliar os olhos, sem avaliar o labirinto. Então a gente está perdendo muito, porque a gente está sempre na consequência do processo. Por isso que o meu prazer de trabalhar com reabilitação vestibular começou muito lá atrás na podoposturologia. Ao fazer esse curso de RPG RVS, eu fui ver a função do reflexo vestíbulo sensorial e começar a estudar sobre isso. Eu não estou dizendo isso como chave de tudo, né? A gente não pode ter uma coisa na fisioterapia, eu vou tratar. Eu fiz um curso na época que era um curso do método François Solier, né? ENM. E tem gente que na França fala gabinete, abre o gabinete lá e só trabalha com isso. Eu creio que todas as bagagens que você tem de informação, elas são importantes para qual paciente? Tem paciente que eu vou poder escutar uma técnica X ou Y com ele. Então você não tem uma coisa assim que você fala assim, uma receita de bolo, exato. Uma receita de bolo, mas quanto mais você colocar ferramentas na sua bagagem, isso vai ser importante para quê? Para que uma hora, como o paciente deitou no Pilates, começou a passar mal, eu estou só pensando em dar Pilates, mas eu não estou entendendo como que esse indivíduo relaciona com o meio de gravidade, né? O que causou? Foi depois de quê? Entendeu? Então, o que falta muitas vezes na gente é esse conhecimento. Olha, e pode ter certeza, tem muitos alunos, quando a gente começa a falar sobre isso, professores, você sabe que uma estatística muito alta dentro dos meus cursos é eu ter professores, cara, que já está há muito tempo fazendo curso com a gente, cara tem doutorado e tal, e vai lá e o cara aprende muito, né? É porque a ciência que não é muito enfatizada em faculdade, e isso não é no Brasil, isso é em qualquer canto do mundo, tá? O último lugar que eu dei curso no Chile, por exemplo, você vai também a mesma ideia, e o Chile eles estudam muito, são os kinesiólogos, né? E os caras são caras de respeito, os caras estudam demais, são caras comprometidos mesmo com aquilo que está fazendo. Então, assim, você vê que também não tem esse tipo de informação. E aí a gente vai entender, cara, quantas pessoas... Aí fala assim, eu nunca tive labirintite. Mas vamos ver um caso legal? Quem aqui já viu falar de pessoas, por exemplo, que tem tontura ao fazer uma viagem de carro? Nossa, ficar atrás no carro. Muitas. Total. Muitas. Pois é. Minha esposa. E aí, pensa bem isso. Bem próximo aí. Pede ela para assistir o podcast. Eu já vou começar a gravar o áudio aqui enquanto a gente fala. Pois é. Olha só, vamos lá. Ela dirige? Dirige, aí não tem essa tontura. Pois é, você já foi à frente. E o pai dela é igual. Já começou agora, mais à frente. Aí, vamos lá. Aí você sabe o que o fisioterapeuta forma e fala? Mas eu não tenho paciente com isso. Se você sabe oferecer informação, se você tem conhecimento... Para extrair isso da pessoa. Muito, cara. Muito. Você atende e aí online? A pessoa... Cara, mas eu não sou muito da questão online de atendimento, porque a gente tem que fazer uma avaliação bem minuciosa. Tem muitos colegas que fazem, não critico, e tem respostas boas, mas eu gosto da mão de olhar o paciente. Mas eu consigo orientar muita gente online. Eu já tratei paciente nos Estados Unidos no final de ano. Uma paciente estava lá que, até na cidade de Porto Manhuaçu, que é de Minas Gerais, conheci uma pessoa que estava lá e tratou comigo e falou assim, olha, eu vou te passar o contato. E
conseguir ter uma resposta boa com outra pessoa me auxiliando lá. Mas eu prefiro estar presencial. Mas eu consigo muito ajudar o paciente que está ali tomando medicamento. Cara, tem um medicamento, o Labirin, por exemplo, ele pode dar tendência de Parkinson, tremor, entende? E o paciente está tomando isso há anos, cara. Uhum. Aí você conversa com o médico dele, ou o paciente foi medicado por um vizinho, ou passou no posto de saúde há muito tempo atrás, não procurou um clínico. A primeira coisa que eu faço, cara, não, esse medicamento você não precisa tomar, não. E aí o paciente, só de tirar o medicamento, ele já melhora. E tem muitos pacientes que estão tomando medicamento e falam assim, parece que eu fico com a cabeça mais oca, pesado com esse medicamento, dependendo da patologia que ele tem. Entendeu? Então, voltando lá no carro, por que a pessoa dirigindo ela não passa mal? Porque ela tá... Porque ela pega o volante. Está estabilizada de alguma forma? Não, ela não prevê. Ela pega o volante e ela está ajudando o labirinto a fazer a função dele. Que é estabilizar a visão durante o movimento. Se ela está te carando do lado atrás, uma informação visual, muita coisa em movimento, labirinto mais ou menos, que a célula do labirinto ela vai freando, entrando em repouso e acelerando novamente. E a própria percepção fala que você está o quê? Parado. Meu irmão já teve muito caso, por exemplo, tá parado no semáforo. E parece que um carro está deslocando. Parece que está deslocando. Nossa, por que você saiu? Eu não saí, tô parado. Ou seja, tem uma célula dentro do labirinto que ela capta a informação o quê? Retilínea na horizontal. Nós temos duas células, um triclo-sacro. Uma capta a informação retilínea na horizontal e outra retilínea na vertical. Quantos pacientes aí falam assim, olha, Luiz, eu passo muito mal subir no elevador, aí vai no médico, de repente esse cara é enquadrado como um ansiolítico, que é o problema dele de ansiedade. E não é a relação muitos pacientes, é a relação dessa célula dentro do labirinto, que a gente tem que melhorar essa adaptação dele. E a gente vai treinar isso dentro do consultório. Uma vez que a gente avalia, a gente vai testar e treinar isso. E paciente não ser o problema dele de nada de ansiedade. Paciente com alterações visuais, que tem dificuldade de relacionar com muitas pessoas em movimento, e paciente é tido como ansiolítico. Como síndrome do pânico. Com síndrome do pânico, e o cara está com problema de óculo motor, por exemplo. E aí depois vai pro Parkinson, isso aí tá lascado. Não, cara, o Parkinson que eu disse é o seguinte... Eu quero dizer o seguinte, vai para os sintomas... Sim, não, eu tô falando específico, tem muitos estudos falando que o medicamento pro labirinto, eles estão dando tendência de Parkinson. E aí, clinicamente, a gente tem as respostas, né? A senhora tá tomando esse medicamento há quanto tempo? Já fez avaliação neurológica, o paciente não tem Parkinson, tá o paciente com tremor. Né? Quanto tempo você toma medicamento? Há anos tomei esse medicamento, tô tomando ainda. Você entende? Aí você faz uma conversa, o paciente, é um link muito importante, você, o paciente e o médico. Tem que acontecer isso. Bom, entendeu? Pra gente poder... Cara, tem uma dúvida aqui. Certo. Não sei se vai saber responder, porque às vezes pode... Vamos lá, o que eu souber, vai para a sua área, mas é o seguinte. Os tratamentos para entorse de tornozelo, eles evoluíram de várias formas diferentes ao longo do processo, mas eles sempre passavam pelo treinamento de base estável ou instável. Em 2016 foi feito um estudo, 2019 eles complementaram. Qual que era o grande lance para resumir? Quando você trata alterações de tornozelo em base instável, você tem 70% ou mais de ativação do sistema vestibular e quase nada do proprioceptivo. Então você não está tratando aquilo que você imaginou que trataria. Isso nos cursos eu ensino. Porque, por isso que eu te falo. Olha só, a importância de você entender, que o labirinto ele vai fazer uma falta para você se não te souber entender como ele funciona. Entende? Tanto o seu conhecimento traumato-ortopédico, que você vai otimizar o seu tratamento. É como você fala assim, o paciente está com alteração de equilíbrio e chega o paciente, o fisioterapeuta vai em casa, atender domiciliar, e dá uma pranchinha de instabilidade para esse paciente. Pode ser o problema dele ortopédico. Pode ser ela de Merck e de Meisner. Entende? Esse paciente a gente não avaliou a instabilidade de tornozelo desse paciente. Ou esse paciente teve uma alteração vestibular, visão e dependeu mais da propriocepção. Aí você já joga no terreno instável. Então você tem que saber seletivar qual sistema que está alterado para você otimizar o que você vai dar nesse momento de tratamento. E esse estudo que você colocou aí é o que eu dou nas minhas aulas. Que 70% do labirinto ele é acionado quando eu estou em plataformas instáveis. E quando você pergunta isso para o profissional, como você trabalha um paciente com entorse de tornozelo? A resposta que ele dá é essa. Numa pranchinha de propriocepção. Não que você não vá utilizar isso, mas se você quer otimizar a propriocepção no terreno instável, Y-teste é um dos protocolos aí de avaliação de tratamento interessante que a gente tem. Entende? Então, assim, você saber seletivar qual sistema que está patológico, está desarmônico, está não funcional, ou que está sendo substituído, sobrecarregado por outro que está trabalhando, e aí você vai otimizar o seu tratamento.
Entende? Então, tem gente que fala assim, olha, não usar palmilha. Cara, se o cara tá com recurso lá do labirinto instável, se ele tá com alteração da visão, se você melhorar a estabilidade dele, às vezes com uma palmilha, se esse paciente tem um pé muito desabado, por exemplo, você vai ajudar esse paciente no equilíbrio. Entende? Tem coisas na fisioterapia que não são quantificadas ainda por conta da dificuldade de estudo, né? Porque a gente está sempre querendo embasar na questão da cientificidade, né? O kinesiotape, mas o kinesiotape, por exemplo, se você aplicar ele, que ele estiver diminuindo a tensão em cima de um ligamento que você está tratando ali, vai ajudar no tratamento. Né? A palmilha, por exemplo, precisa ser muito estudada ainda, muitas coisas, mas você sabe quanto de repercussão positiva nós temos no ato postural? Pode falar. Vai lá? Vai lá. Vai lá, Ricardo. Não vou não. Vamos, Ricardo. Não, tem que ir. Não, eu tenho alguma dificuldade em relação ao kinésio ainda. Ah, sim. Não quero nem defender kinésio, não. Só um exemplo aqui. Ele deu como mais um recurso dentro de um tratamento inteiro, não como técnica única. Não. Eu falei com ele como auxiliar. Exato. Para que você execute o tratamento para o tendão ali. Exercícios excêntricos, melhora o realinhamento das fibras. Então, isso tudo a gente vai entender também. Tratar o processo inflamatório, reforçar. Então, isso tudo é isso. Mas... Deixa o kinésio. Vamos debater outra coisa. Tem tanta coisa vestibular aqui, né? Não vamos nos atentar a isso. Uma pergunta... Porque assim, a gente tá falando tanto de avaliação, você tá falando de todos os casos, de todos os tipos, o que acontece, o que não acontece. Mas, de fato, a gente não entrou propriamente nas técnicas em si. Sim. Principalmente as principais dentro da área, não as associadas. Né? Sim. O que o fisioterapeuta consegue fazer junto ao paciente? De manobras, técnicas, orientações na prática. O que é feito num atendimento? Uma boa avaliação. O entendimento qual sistema está patológico. Para você direcionar qualquer tratamento. O que é esse qualquer tratamento dentro disso? Dentro da reabilitação vestibular. Isso. Se eu tenho que fazer com esse paciente trabalho retinal sleep, se eu tenho que fazer manobras para reposicionar cristal. O que são essas manobras? É isso que a gente queria saber. Se o cristal, assim, o cristal solta dentro do labirinto, você tem que reposicionar em lugar. Você manobra a cabeça da pessoa? Sim. Gente, você coloca num decúbito diferente? Olha só, que é? deixa eu explicar um pouco da ciência. A função do labirinto é estabilizar a visão durante o movimento. Certo? Então a janela do labirinto é a visão. Dependendo do movimento que o olho faz, batendo para cima, para baixo, rodando horário, anti-horário, se ele bate lateral, isso me fala qual canal que está acometido. Se esse batimento dura menos que 1 minuto ou mais que 1 minuto, me fala se está no canal ou se está na cúpula. E de qual dos 3 canais? E de qual lado, se é o lado direito ou o lado esquerdo. Então a ciência que eu vou entender qual canal que está alterado, se é uma cúpula ou litígio, uma canalitígio, são duas derivados duas alterações que se dá na VPPB, da vertigem posicional paroxística benigna, do cristal solto, eu vou entender a partir do movimento que o olho faz. O que causa tontura nesse paciente? Eu não posso virar para a direita ou para a esquerda. Né? É constante? Não, ela é episódica, só quando eu faço movimento de cabeça. Aí o cara está sendo tratado como labirintite e eu já expliquei para vocês que o processo inflamatório, independente que você faça, estaria com ela inflamado. Deitou no salão de cabelo e passou mal. Deitou no pilates, passou mal. Deitou na cadeira do dentista, passou mal. Chegou em casa, deitou, passou mal. Brincou com as crianças, baixou a cabeça, passou mal. Colocou a roupa no varal, passou mal. É labirintite? Se você não tiver argumentos, ferramentas, entendimento do processo, saiba como funciona, você vai saber como tratar esse paciente. Então, se você não tiver o conhecimento disso, você vai ficar deficitário nesse processo de avaliação. Mudar levemente de assunto, se faltar alguma parte depois você volta, tá bom? Certo. Cara, a gente já teve dificuldade de arrumar horário com muita gente. Mas eu vou te falar, o Eric, os candidatos da prefeitura estavam vindo aqui falar com a gente com horários mais abertos, né? Aí o cara, hoje eu tô no Rio, hoje eu tô no Chile, hoje eu tô não sei o quê, hoje eu tô na barbearia, hoje eu tô na clínica, eu tô com paciente, eu tô dando curso. Cara, como que é assim, você é um fisioterapeuta clínico, você é um professor, você tem empresas, como que é a vida do doutor labirintite? Primeiramente, eu não falaria com tanta tranquilidade para vocês e autoridade aquilo que eu estou falando, né, sem querer sobrepor nada, se eu não fosse clínico. Eu
eu tenho o meu processo maior, apesar de se ver muito viajando, né? Às vezes quando eu viajo, por exemplo, quinta-feira à noite de madrugada para chegar na sexta, ou viajo até na sexta-feira para dar o curso e voltar no domingo à noite ou segunda rápido, para eu poder atender os pacientes, que eu não fico muito fora do consultório, entendeu? Então, eu estou aqui em São Paulo, eu viajei agora, mas, segunda-feira já estou chegando rápido para atender os pacientes. Fez foto ontem na Paulista? Pois é, foto na Paulista. Então, a minha maior prática é a clínica, né? E já te passei, mais de 15 mil atendimentos nesses anos todos. Atendimentos com pacientes postos, muita coisa. Se tem um número para orgulhar nesse tempo de muita estatística de número aí, depois da pandemia, eu me orgulho do número de atendimentos que eu já realizei em consultório, tá? Porque é o dia inteiro, isso aí são pacientes, a clínica fica cheia o dia inteiro. E você atua sozinho ou você tem mais pessoas lá atuando? Com essa parte eu atuo, tá? E a minha felicidade é conseguir dar curso para outras pessoas de cidades próximas que me mandava paciente e ver que o paciente já não tem que deslocar 2, 3 horas. Tem paciente que já deslocou 7 horas de viagem. Passando mal no carro. Isso que eu ia falar, passando mal no carro. Veja bem, é triste falar. Mas ele foi dirigindo ou ele foi... Não, aí é levado o paciente. Chega lá, eu sei que chega lá no meu consultório. Você vê o seguinte, você vê, cara, que é triste você ver essa realidade de uma coisa que é tão inerente à anatomia e à neurofisiologia, cara. O que eu tô falando aqui, apesar de parecer ser uma área diferente, não é uma área diferente. Eu tô falando sobre conhecimento, como o corpo relaciona com a gravidade. E às vezes a gente pode pensar assim, não, eu não quero. Tem gente na faculdade que já fala muito assim, eu não gosto de neurologia. Cara, o cara que não gosta de neurologia não faz nada de fisioterapia. Tudo é interligado dentro da profissão. A neurologia, né? Cara, como é que você vai trabalhar um paciente com entorse de tornozelo sem pensar em neurologia, cara? Você não consegue entender isso. Eu não consigo entender isso. Você tem que pensar na neurologia. Mas é porque quando eles pensam em neuro, eles pensam em ler o Machado e não em uma aplicabilidade daquilo, né? Tipo, então ele não passa uma informação que você fala, caralho, que foda! Veja, vocês trabalham com quiro, manipulação ou eu trabalho com dor crônica dentro dor crônica. Você sabe que uma dor visceral, um problema visceral pode ser um processo de imbricamento ali na coluna. Né? Sim, porque você tem... E no processo de avaliação do paciente... Viscerótomo. Então, no processo de avaliação do paciente, você entende os viscerótomos desse paciente. Sim. Não entende? Total. E como você fala que vai liberar, ajudar esse paciente para melhorar o fluxo axoplasmático, retrógrado e anterógrado? Trabalhando a origem de saída de informação. Você vai trabalhar um paciente com síndrome do túnel do carpo, você tem que mexer na cervical desse paciente. Concorda comigo? Uhum. Né? Então você vai pensar em mobilização neural. Então, neurologia está em tudo, cara. Então você pode pensar que na ortopedia está aquém da neurologia. Para entender dor é só estudar neuro, pelo amor de Deus. Foi difícil. Né? Dentro da... Não, eu fugi um pouco da minha resposta, né? Então, assim, eu tenho 2 clínicas, mas eu não divulgo nas minhas redes sociais da minha cidade, Juiz de Fora, tá? Uma de ortopedia e a outra é ortopedia e eu trabalho com essa parte do labirinto, que é o equilíbrio corporal, tá? E tem pessoas que têm pilates lá, numa clínica tem piscina, tudo. Eu não coloco nas minhas redes sociais, que eu me divulgo aqui, eu não fico muito essa questão de tem isso, tem aquilo. Eu acho que a gente isso a e é Ieda aquilo. pesquisava muito labirinto a Ieda Gabilan, muitas pesquisas sobre alterações vestibulares e tratamento na piscina. Sim, tem muitos. Inclusive, o último congresso internacional que eu fui agora em Copacabana, teve um palestrante lá que falou, não me lembro o nome dele, desculpa, me desculpa esse palestrante que está nas minhas redes sociais, mas ele falava sobre as respostas que ele estava tendo no meio aquático, desse tratamento do paciente, como um coadjuvante no processo de melhorar a capacidade desse paciente relacionar com o meio ambiente. Interessante. Só aproveitar que você falou em rede social, para quem está assistindo aqui, quem está ouvindo, seja no carro, na televisão, no celular, no computador, seja lá o dispositivo que for, tira um print, marca a gente no Instagram, @Fisiossemlimites, Doutor Labirinto. Escrever... Doutor Labirintite, desculpa. Escrever doutor cursivo, tá? Doutor Labirintite. DOUTOR, doutor por extenso, Labirintite, marca, que a gente vai repostar vocês doutor aqui nas nossas redes sociais. Não, Físio Sem Limites. Ricardo, a gente marca isso. Pode ser também. Continuando. Aqui na parte do Ricardo também, se fala muito, na minha também, mas obviamente ele estuda dor crônica, fala muito em educação em dor, né? O quanto que isso é importante, a orientação para o paciente, para ele continuar, porque a gente não quer que ele fique lá o resto da vida com a gente. Como é a educação para esse paciente
labirintite, vertigem, sistema vestibular? Como que é feito toda essa orientação para ele continuar sozinho e não ter reincidivas ou coisas que piorem? Uma coisa mais que a gente gosta de colocar é aquilo que o paciente fala. Teve uma paciente que espontaneamente ela mandou um vídeo dela para mim falando de quantos anos que ela estava tratando o processo e ela já estava pensando que ela ia morrer. Por quê? Caraca! Cara. Cara, perde sua autonomia de ir e vir. Deixa de ir na igreja. Você perdeu várias pessoas na família, às vezes você tem uma coisa a única coisa que tem que sair é ir na igreja. Você para de ir na igreja. Você pensa que os filhos vai para fora. Se esse paciente está dentro de casa sozinho e o cara a pessoa perde a independência ali, essa voluntariedade, o cara tá fadado à morte, cara. É o que ele tá na cabeça dele. Às vezes até dele. Autonomia, quando chega a perder autonomia, cara, já foi, perde autonomia, cara. Tem gente que machuca o pé aí, não pode andar, já fica naquele estado. Imagina o paciente estar se sentindo perdido. Cara, eu quando falo assim, olha, eu encaro a minha maca que eu atendo o paciente como o meu altar. É ali que eu trabalho, cientificamente e Deus comigo, entendeu? Onde muitos pacientes começam a ressuscitar a partir dali. Eu não tenho o poder da ressurreição, não, mas o poder de dar nova forma de vida dentro daquilo que a gente faz, isso acontece muito com os nossos pacientes. Tá? E o paciente começa a ter ânimo de novo, porque ele melhora, muitos pacientes melhoram com o processo que a gente trabalha, entende? E o paciente fica... tem gente lá que eu pergunto muito assim, qual que é a sua... o que é a sua vontade? O que você tem de vontade de fazer? Tem um paciente, perdi minha esposa, a única coisa que eu estava fazendo é dançar. Eu, no final do tratamento, eu dançar com o paciente, rodar com o paciente ali, dentro do consultório, o paciente fala assim, não, agora eu posso rodar, fazer tudo, e o paciente sentir com confiança. Quando o paciente vai em algum show, eu vou em show de rock, mas enfim, tem gente que vai no sambódromo, algum lugar que as batidas são extremamente fortes, baile funk, você vê que é uma variações, né? Mas que às vezes são muito fortes e alguns sentem tontura. Pode ser o jogo, não sei se é o jogo de luz, se é o som, se é algo que ele consumiu, mas eu quero dizer o seguinte, né? O som, sim. Qual conexão ele tem? O decibéis ecoa vibrações. Temos um líquido dentro do labirinto que ele passa na cóclea, que é o aparelho da audição, e o labirinto. Esses dois aparelhos estão conectados. No entanto, tem paciente que tem problema da cóclea, zumbido ou perca auditiva, e não tem problemas do labirinto. Tem paciente que tem problema do labirinto, que é equilíbrio, orientação espacial, e não tem problema da cóclea. E tem paciente que tem problema nos dois. É por isso que a gente baixa o volume do rádio do carro, para poder procurar um número, já presto atenção nisso. Então, tem gente que relata tontura por não conseguir... Aí, Eric, mais uma. Não sou eu, não sou problema. Agora o João... Não sou eu, não. Dessa vez não sou eu, não. João, cara, olha só. O número 600. Pera, baixa o som. Que número? Dessa vez não sou eu, não. Eu vim aqui para dar esperança, né? Tirar sua esperança, não, cara. Fica bem claro isso aí. Você vai ficar em São Paulo até quando? Cara, eu tô fazendo um curso aqui em São Paulo, eu fico até domingo, tô voltando. Então, João, você tem uns dias para se tratar aí, né? Não vai dar, eu vou pro Rio de Janeiro hoje, cara. Pô, na próxima eu vou ter que ir lá pra Juiz de Fora. Voltando aí, tem uma vibração que se faz, né? Pra gente poder avaliar os pacientes também, que é vibração. Ou seja, a gente sabe que o processo vibratório vai comunicar lá dentro do labirinto. Na dor a gente também faz isso. Então, e o som pode acontecer isso. Pode o paciente, pela vibração, aquele batimento muito forte, vibrar lá dentro e o paciente já está com uma assimetria, sintomatizar. Ou que tem uma hipersensibilidade auditiva aí. E os que chegam a vomitar? O vômito, ele não define doença. O vômito, ele é uma consequência neurovegetativa de uma assimetria, quando a gente está falando de alterações do labirinto, do ouvido interno. Entende? Ele é um sintoma. Qual doença está acontecendo? Não sei, tem que avaliar. Pode ser uma Meniere, pode ser uma fístula, pode ser uma labirintite, pode ser uma VPPB. Tem uma infinidade, pode ser uma neurite vestibular, tem uma infinidade de patologias que pode acontecer. A tontura desse paciente para o vômito pode ser alteração cervical? Pode. Peng, em 2018, ele publica um artigo mostrando ali de todas as alterações, consequências musculoesqueléticas, artrocinemáticas, quais são os eventos que acontecem para esse paciente culminar numa falha sensorial e vertigem no final das contas. Só que nós temos que saber avaliar se a tontura é da cervical ou não. Alguém sabe avaliar isso? Você. Seus alunos. Você que você vai ensinar a partir de agora. Gente, isso é um conhecimento mundial, tá? Não é uma coisa minha, não. Isso aí é uma ciência que já está aí na nossa mão há muito tempo. Pena é que ainda
eu tenho que viajar tanto para estar ensinando isso. Já pensou em levar isso a câmeras técnicas de conselhos, coisas do tipo? Ou para levar para o MEC, para poder fazer integrar a parte de faculdade e graduação, pelo menos minimamente? Eu não sei se o MEC entraria nisso, né? Porque o MEC fala que a aprovação pelo MEC, muitos cursos da fisioterapia, não tem nada de aprovação pelo MEC. Mas em relação a conselho mesmo, reconhecimento isso do conselho, né? Do nosso conselho, que já está lá no COFITO, no CLEFITO, há muito tempo isso aí. Tem pessoas de peso aí, gente. Eu sou um grão de areia nesse processo, nesse movimento. Tem pessoas de peso aí já brigando por isso há muito tempo no Brasil, em todos os lugares. Eu sei dos vestibulares porque eu tive aula com a Ieda. Que é, sim, eu falei, então, grande profissional. Ela era muito atuante e no estágio de hidro você tinha os pacientes com alterações vestibulares. Então eu lembro até hoje dela levar os pacientes dela e assim, acho que muitos eram crianças, né? E quando ela colocava, qual é o nome, cara? É tipo como é que é? É tipo um balão que você põe na cabeça da pessoa, só que ele tem uns frisos. Ah, sim, aquilo se utilizava muito, porque aquela informação isso era 2005. É como se eu olhasse, vamos muito longe, não? Faz um tempinho. Olha já, só, né? Eu acho que aqui... Não, e aí rapidinho, aí 2005, quando a criança estava em cima de um ela tava em pé, ela colocava, beleza. Daí a pessoa estava em cima de um travesseiro. Quando ela colocava, o moleque desabava. Ou seja, você quer ver Caraca, isso é muito louco. Quer ver muito tranquilo isso? Pacientes que falam comigo, por exemplo, se entrar no supermercado começa a sentir mal. E ninguém dá resposta para isso. Tudo enfileirado, simetrizado. Esses frios aqui do estúdio de podcast, por exemplo, é a mesma informação. Se é um paciente que tem uma assimetria do labirinto, entrar aqui vai sentir incômodo. Ele vai começar assim, não estou sentindo, eu tô passando mal. Né? E ele não sabe. Se ele vai começar assim, eu tô sentindo... Não, o estúdio é top, tá? Não tô falando sobre o estúdio, não. Viu, Eric? Tem que mudar, hein? Ô, Eric, parabéns, hein, mano? Ô, Eric. Cara, você quer ver uma coisa interessante? Eu trago para as minhas aulas, eu fiz um cruzeiro aí, na época aí, que é o Cruzeiro Gustavo Lima, muito interessante, gostei pra caramba. Era muito interessante cientificamente, não? Não, emocionalmente, e apesar de trabalhar muito, estudar muito, eu sou um cara que curto muito a vida, entendeu? Tem que relaxar, descansar, muito, passear, cara. Não, eu tenho tempo com meus amigos, tenho tempo com família, tem isso aí, divirto, cara, eu divirto. Eu vim no mundo para divertir, saí de lá de cima com uma missão assim, divertir e trabalhar bem. É assim, tem que ser. E aí, cara, no navio, o que acontece? O navio, você vê que o navio tá cheio de segmentos de portas, muitas coisas listradas no chão, tudo assim, muito bonito, mas tudo listrado. Poxa, e o maré que você tem no navio já é essa instabilidade, já causa tontura. E esses frios pioram o quadro do paciente, da pessoa, entendeu? Então, que fazer um projeto aí pra... vou fazer um projeto aí pra... normalmente já você fecha o pacote que a bebida é à vontade. Então a galera passa mal e não bebe. Esse é o lance. Pô, tem alguma coisa relacionada a isso aí. Cara, eles não iam fazer um negócio aleatório. Põe a reta aí. Mas aqui lembra muito essa questão, cara, porque a gente sabe que questões muito repetitivas pode causar desconforto. Quer ver, olhar pra escada rolante, tem gente que sente desconforto a isso. Sim. Você entendeu? Olhar para a roupa listrada, olhar para as árvores balançando as folhas, são situações que o paciente vai entregar para você no consultório a partir de você saber questionar. E você sabe, quando o paciente fala isso comigo, eu já sei que está relacionado ao quê? Ao reflexo do labirinto e a visão. Você entende? Aí você vai entender o histórico desse paciente. Ou esse paciente está tomando medicamento. Você vê a segunda maior causa de tontura no mundo é medicamento, cara. Você entende? Então assim, a gente vai entender. Você quer ver uma coisa interessante? Vamos lá. A gente sabe que o equilíbrio corporal nosso passa pela cervical, pela visão, pelo labirinto, a propriocepção, etc. Um paciente, por exemplo, com Parkinson. Esse paciente com Parkinson, muitas vezes o paciente ele relata por conta dos medicamentos que está tomando, duas coisas que podem causar tontura do paciente. Os medicamentos que estão tomando e a rigidez cervical, que altera um reflexo chamado vestíbulo cólico, que é do labirinto, e se trata de cervical sem entender esse reflexo. E aí esse paciente, se ele vai ao médico, ele vai queixar o quê? Estou tonto. O que no médico ele vai acontecer com esse paciente muitas vezes? Um remédio para tontura. Labirinto. Só que os medicamentos fazem isso com o sistema do paciente. Rebaixa. Esse paciente já está preso dentro do corpo, com rebaixamento do sistema, piora. Aí esse paciente não tem que tomar um medicamento para o labirinto, ele tem que ser reabilitado, ele tem que ser estimulado cada sensor em específico dele. Melhorar o movimento cervical, melhorar a visão, melhorar o labirinto, a propriocepção. Se esse paciente toma um medicamento para o labirinto, esse paciente fica pior.
Bom, tem uma dúvida aqui importante. Certo. Pra minha vida, né? Não é porque eu não tenho esse problema, mas assim... vamos lá. Porque o meu estilo o seu estilo é o Cruzeiro do Gustavo Lima, bacana. E muitas outras coisas. Muitas outras coisas por aí, o meu é jogar videogame e... É nerd mesmo, né? Nerdaço, total. Show. Total, assim. Primeiro uma coisa importante. Ansiedade pode estar correlacionada? Cara... Porque aqui está a ansiedade. Que é isso aí, cara? Rapaz, sei, né, Eric? Qual é a ideia dessa meia? Mano, tu não assistiu, Divertidamente, velho? pô. Divertidamente 2? Não. Pô, estudando labirinto, cara, sempre você entende algumas coisas, cara. Da onde você arranjou essa meia da cidade? Eu preparei já, velho. É novo, né? É novinho. É porque é desse filme. Tira esse novo. Você já gastou bem essa meia? É porque eu tenho uma filha que usa as minhas meias. Ah, entendi. Mas qual que é a ideia do... Porque o filme lançou mês passado. Agora, Mas enfim, deixa eu te falar uma coisa. Aí o que acontece sobre o... Vou ficar com a minha aqui. O que acontece... até uma foto disso. No videogame... Né? A gente tem agora os VR, realidade virtual. Sim. E a galera, quando a gente vai jogar com VR, tem um pessoal que fica tonto, mano. Pois é, cara. A gente fala, pô, cara, aí o cara não consegue ter a imersão. Cara. Pois é. Então, ficou boa. A gente utiliza a realidade virtual também para o tratamento. Pra você ter noção, cara, como que uma informação visual vai deixar você tonto? Por quê? Por essa conexão que a gente sabe. Por essa conexão do labirinto, visão e o sistema de estabilidade postural. E como que ela simula uma realidade para enganar o seu cérebro o suficiente dele entender que aquilo é um movimento? Como que simula, como que acontece neurofisiologicamente? Mas pode ser bem resumido, assim. Mas não tem como se resumir isso, não. Sim. Até porque eu tenho uma perspectiva baseada em tratamento de dor fantasma, de como que deve ser. Mas seria correto. Vamos lá, olha só. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês aqui. Ó. Se eu faço o movimento de cabeça para direita, roda a cabeça para direita, o labirinto manda a informação para o músculo reto medial do olho esquerdo, reto lateral do olho esquerdo e reto medial do olho direito. Para quê? Para estabilizar a visão. Então, virei a cabeça para direita, o labirinto manda a informação para o reto lateral do olho esquerdo e reto medial do olho direito. Para quê? Para estabilizar a visão. Certo? Uhum. Então, esse comando de estabilidade acontece como? Quando eu viro a cabeça para a direita, tem um líquido que está dentro do labirinto, ele se move para o lado esquerdo, tá? E se movendo para o lado esquerdo é que dá a capacidade desses músculos serem ativados, entende? Então, veja bem, quando eu estou trabalhando o paciente com realidade virtual, por exemplo, se eu dou um estímulo de luzes passando para a esquerda, é a mesma coisa como se eu estivesse ativando o labirinto direito. Entende? Uhum. A direção do movimento do líquido é a direção percebida pela imagem que se passa fora. Então, eu vou usar desse entendimento neurofisiológico para que eu possa montar o processo de tratamento do paciente. E aí que eu disse para vocês, olha, existe uma ciência, dentro da ciência do labirinto, reabilitação vestibular, um estímulo que a gente dá através de imagens para o paciente que provoca um movimento chamado retinal sleep. Né, que é o movimento da retina, né, sleep. Então, esse movimento que vai produzir uma neuroplasticidade central. Então, por exemplo, até se o paciente tem um centro de gravidade deslocado para a direita, para que lado que eu vou dar o estímulo de luz para ele? Então, nós vamos aprender a fazer isso. Nós vamos entender isso para poder reabilitar o paciente. Ou seja, é a forma com que o seu cérebro está interpretando informações externas. Quer ver uma coisa muito interessante? Você pega uma roda do carro girando para frente, né? Quando você olha no meio da roda, não parece que está girando para trás? Sim. Eu pensei que tinha a ver com a velocidade do giro. A velocidade do giro e a forma que o seu cérebro está interpretando. Não, então você pensa assim, até tal velocidade você consegue identificar, depois você perde. Sim, e o seu cérebro está identificando através de quais portas? Do labirinto e as conexões ali de movimento, cara. Problemas de refração, miopia, astigmatismo, hipermetropia podem influenciar de alguma forma? Diplopia. Vamos pensar, se um paciente, vamos lá, forma lógica agora, um paciente que é um paciente que tem uma alteração vestíbulo, labiríntica, ele vai depender de qual sistema? Se ele tem vestíbulo labiríntico, se ele tem uma alteração do labirinto, ele vai aumentar, por exemplo, a visual, a proprioceptiva, as outras duas. E aí, se o paciente tem alguma alteração nesse sentido que você está falando, um paciente vai ter mais dificuldade de relacionar com o meio. Responde? Entende? Vamos lá, outra questão. Um paciente tem uma alteração oculomotora. Quantas crianças, cara, dentro desses anos de tratamento, você vê assim, a criança deixou o estudo de lado, por exemplo, não está com dificuldade de estudar. Mas você pega um caderno de uma criança, linhas pautadas.
Se essa criança tem uma alteração oculomotora, quando ela olha para um caderno pautado e começa a escrever, ela tem mais desconforto, só que ela não sabe falar para a mãe e não sabe falar para o professor. Sim, Então ele está tendo um desconforto oculomotor de relacionar ali com aquelas linhas que eles frisam. Só que é um problema que nós que vamos trabalhar isso na questão da reputação ocular e da vestibular desse paciente. Tem um cara que fala muito isso, eu falo cara com todo respeito, né? Mas é um médico oftalmologista, Orlando Alves, ele dá o curso, roda o mundo dando curso, e eu fiz um curso com esse médico, né? Há muitos anos atrás, tem mais de uma década que eu fiz curso com ele, e que aguçou muito mais esse entendimento do paciente postural. Sabe o que esse cara ele estuda? Esse oftalmologista? Ele estuda a relação da visão com a postura. Pô, quem que estuda postura dentro das ciências da saúde? Fisioterapeuta. Agora, por que um oftalmo vai estudar a relação da visão com a postura? Será que é importante? E por que o fisioterapeuta não está sabendo disso? Fez um estudo aqui em São Paulo, Fernando Ganança, ele coloca um estudo seguinte, mostrando que pacientes com alterações vestibulares tinham alteração de inclinação da cabeça e do tronco e queda para um lado do corpo. Por que um otorrinolaringologista vai estudar pacientes posturais em detrimento ao labirinto? Será que não é importante para o fisioterapeuta saber? Vários estudos mostrando. Entende? Então, eles com essas portas aferentes mostram a relação da postura e as alterações estruturais que já topografadas. E aí está o fisioterapeuta muitas vezes fazendo o quê? Liberação miofascial para um paciente que está com inclinação. Entende? É uma coisa que está inerente ao que a gente faz. Entende? Aquela postura viciosa, aquela resposta que o paciente não, que o profissional não dá para o paciente. Por que o meu problema é todo do lado direito ou do lado esquerdo? Falta de capacidade de avaliar como os sensores estão integrando a informação que chega. Como que eles estão processando essas informações, como que eles estão dando a resposta. Vocês entendem? Sim. E não adianta você fazer várias manipulações do paciente lá se a gente não tiver. Eu manipulo o paciente dentro do consultório. Eu tenho informação nisso. Minha parte de traumato-ortopedia, de terapia manual, é grande para eu trabalhar os pacientes. Os pacientes com tontura, a gente vai trabalhar em cima disso também. A gente tem que mexer na cervical do paciente, a gente tem que melhorar a simetria desse paciente, a gente tem que melhorar o retinal sleep desse paciente. Entende? Só que se a gente não tiver esse tipo de conhecimento, a gente está pecando, a gente está deficitário. E outras profissões já vem falando disso há muito tempo, com muitas pesquisas. Entende? E a gente às vezes fica assim, isso é uma parte da fisioterapia. Cara, não, isso é uma parte do corpo humano. Isso faz parte do todo mesmo. Isso é uma parte da neurofisiologia, isso é uma parte da traumatortopedia, isso é a condição que o indivíduo vai relacionar com o meio. E aí tá eu lá não querendo entender esse processo. Não está falando. Quantos cursos vocês já fizeram, por exemplo, que você não usa aquele curso, mas ele te dá uma informação importante para o que você faz? Sim. Isso é gostar de conhecer, isso é querer conhecer, isso é querer ser melhor, isso é querer colocar bagagem, isso é aumentar o seu valor. Porque quando o paciente chega lá e fala, tudo escureceu para mim, é da cervical? O que o fisioterapeuta faz? Não vamos tratar cervical. Não, cara, você tem que fazer um exame cardiológico aqui que eu preciso quantificar. Você está tendo a síncope vasovagal. E o exame tem que fazer o tilt test. Aí o fisioterapeuta está lá na cervical do paciente a vida inteira. Se você não souber avaliar e entender quais são os processos, você vai direcionar pouco o seu paciente. Você vai deixar o seu paciente sair do Pilates ali, porque ele passou mal e aí ele foi vetado. Não vai fazer Pilates, não, que Pilates faz mal para você. Foi vetado pela família, foi vetado às vezes por um outro profissional que atendeu ele. E passa para outras pessoas que o Pilates não é bom, porque se a pessoa tiver alguma coisinha, ela nem chega. Gente, eu vi outro dia, cara, não quero ser soberbo aqui, mas eu vi falando sobre postura, a pessoa com doutorado, falando sobre postura somente em questão musculoesquelética, adotando todos os processos em relação à musculoesquelética. Vi toda a formação e qual que era a intenção da fala. Cara, a questão musculoesquelética é uma das... Mas aí tem uma questão importante aí. Sim. Ela tem o doutorado nisso. Então é exatamente o foco só dela isso que ela estuda. Que ela deve... Sim, e aí, né, muitas vezes ela não é nem apresentada as outras coisas, as outras possibilidades, porque ela vai só nisso, só congresso disso. Estuda-se muito para saber cada vez de menos coisas. Muito louco, né? Mas é muito louco isso. Mas eu tô dizendo mesmo não em resposta ao que ele estudou. Tô dizendo as respostas que ele estava dando às perguntas que estavam sendo feitas por ele. E aí você vai assim, cara, se a gente não tiver um pouco mais de conhecimento abrangente, porque quando você amplia o conhecimento, cara, a sua forma de suportar uma pessoa é melhor. A sua forma de entender certas coisas é melhor, de saber o que é o sofrimento, o que é a alegria, o que é a tristeza é melhor, e de saber o que são os eventos do corpo, cara.
Tem que assistir Divertidamente, você vai também entender. Fica melhor, cara. Tem que assistir um pra poder entender o 2. A minha vida é divertidamente. Você pode ser... Às vezes eu passo essa relação de série, eu vou te contar por que eu cheguei na fisioterapia qualquer hora. Acho que é a ideia, né? Eu falo por que eu cheguei na fisioterapia, né? Também. Manda aí. Por quê? Quer saber mesmo? É lógico, já vamos mandar. Não, cara, então, tu fez a pergunta. Não, quero... Aí, essa eu não vou conseguir. Você fez a pergunta. Aí você manda, uma hora eu vou ter que perguntar porque eu cheguei na fisioterapia. Essa é a ideia, né? Mas tem... Tu quer saber? Mesmo? Eu não sei, caralho. Você perguntou? Não, tem que gerar curiosidade, escassez da curiosidade. Essa foi boa. E o outro episódio lá que o cara falou. Então tá, obrigado, vamos encerrar aqui agora. Como assim você tá encerrando, mano? Você lembra? Do nada. Mas esse foi louco. Foi o João, não foi o João? Não do nada. Não. O cara tava falando assim, de verdade. Ele tava assim, então, porque, olha, nós estamos aqui fazendo, por exemplo, assim, porque eu estudo muito dor crônica. Dor crônica é um processo realmente complexo, mas... Bom, deixa eu ver. É isso aí. Obrigado, gente. Eu tô... Caralho, tu tá encerrando o podcast? O que aconteceu? Poxa, teve que recorrer à vinheta, né? Muito louco. Manda aí, vamos lá, velho. cara. Cara, vamos lá. Quer que a gente pergunta? A minha vida é divertida, cara. Olha só, eu conto isso mesmo, mas pra quê? Porque eu gosto de estimular outras pessoas na profissão. Fisioterapia é uma profissão assim... Cara, eu sou muito feliz no que eu faço. Entendeu? E eu sou motivador. Quantas pessoas eu já atendi e virou fisioterapeuta? Quantas pessoas eu já dei aula em curso técnico e virou fisioterapeuta depois? Entende? Porque eu coloco com intensidade o que eu faço nesse sentido. E eu era cozinheiro. E eu entrei na cozinha porque eu trabalhava de servente e pedreiro na casa de um dono de um restaurante. E aí ele gostou de mim, me levou pro restaurante. E eu fiquei quase 4 anos no restaurante. Vou contar uma história um pouco mais atrás. Com que idade isso daí? E, cara, eu assinei carteira, eu tinha 14 anos na época. E aí eu fiquei 4 anos nesse restaurante, quase 4 anos. E depois fiquei no Exército, na cozinha do Exército, 6 anos, 10 meses e 28 dias. E dentro da cozinha, porque eu já tinha uma experiência no restaurante. E eu fiquei não no Exército, eu falo que eu não servi Exército, eu fui servido. Porque eu fiquei num hospital militar, né? Então eu fazia comida, fazia muita coisa, desenhava comida, fazia salada e tal, fazia muito curso, fiz muitos, assim como na fisioterapia, eu tinha muito curso de cozinha. E no final, depois que fazia a comida lá, eu servia os médicos oficiais, coronel e etc. Tanto é que tem 2 médicos amigos meus que eu servia ele como garçom e trabalho dentro da minha clínica hoje. Olha que legal. Entendeu? São ortopedistas, eles são amigos mesmo, tá? Que gostam de ver a luta da gente, a vitória da gente, e tá junto na vitória. Eu não falo que eles trabalham na clínica, é deles também, porque tá tudo junto ali. São amigos mesmo. E que eu servia eles com bandeja. Tem até a foto, depois vou disponibilizar a foto pra vocês verem. Manda. Então, e aí, cara, o que acontece dentro do Exército e o hospital? É porque eu fiquei doente, né, numa época dentro do quartel, e precisei de fisioterapeuta respiratório. E aí eu fui baixado na enfermaria, fiquei alguns dias lá, e um fisioterapeuta me atendeu num domingo de manhã, dá até música, né? E eu gostei da forma que o cara me atendeu. Você não conhece sertanejo, né? Não é sertanejo. É que tu não conhece. Que dá, tô pensando assim. Conhece. Dá até música. É que você não conhece. O pessoal que tá assistindo aí que conhece, porque você vai entender porque eu falei isso. Só ele não entende. Então, o que acontece? O cara me atendeu numa vibração muito bacana, cara. E eu gostei tanto da fisioterapia que ele fez comigo, tive resposta rápida, e comecei a frequentar a fisioterapia do Hospital Militar. Entende? E aí fui gostando. Pra observar, pra olhar. Eu ia lá, eu trabalhava na cozinha, depois ia lá e tal. E eu fui promovido a cabo depois. Então, faltando 2 anos para eu terminar a minha faculdade... Tem uma história bacana aí. 2 anos para eu terminar a minha faculdade, para eu sair do quartel, eu entrei na faculdade. Eu falei assim, Deus me ajuda a entrar, eu só tenho 2 anos para pagar, Deus me ajuda a sair, eu vou entrar. Fiz minha parte, cara. E quando eu saí do Exército, meu irmão passou na prova da polícia e terminou de pagar a faculdade para mim. E nessa época, o que é interessante, cara, que eu, para terminar a minha faculdade, cara, eu não conseguia trabalho em lugar nenhum, porque eu entregava currículo, meu currículo era muito bom. O pessoal falava que era muito bom e tal. E fala assim, você vai ficar pouco tempo aqui, você está na faculdade. Na faculdade eu já era monitor, trabalhava no projeto, chamava todo mundo. Fui o primeiro monitor da minha faculdade, que foi na 2ª turma, né? Eu fui o primeiro monitor de estágio da minha faculdade. E eu chamava meus colegas tudo para ser monitor também e tal. E nessa época, cara, eu não conseguia trabalhar. O único serviço que eu consegui, aí vai o mito, né? Eu consegui ser salva-vida em piscina sem saber nadar, cara.
Já vi muito guarda-vida temporário que não sabe nadar no mar e é guarda-vida temporário. Cara, eu tô olhando pro Eric ali, né, mano? Cara, que loucura. Piscina era funda? Porque você é alto, né? Cara, tinha uma de 3 metros, cara. Era um clube de Juiz de Fora. Não vou falar o nome do clube pra não... Até o clube foi destruído agora, que foi montar um mercado lá. Mas no clube, cara, e eu tinha um curso de resgate no quartel. Então perguntou se tinha curso de salvar-vidas, essas coisas. Eu apresentei o curso de resgate, eu pude entrar. E o curso, por quê? Não é um resgate em espaço aquático, ou um resgate em espaço confinado. Mas aí o que acontece? Eu trabalhava com a prevenção, né? Eu tava ali como eu era autoridade, que deixava entrar quem deixava... Quando você chegava, ninguém pulava na piscina. Não, vamos pular não, galera. Vamos pular não. Rapaz, aqui, deixa eu contar pra vocês, cara. Claro que eu fazia com responsabilidade, né? Apesar de não saber nadar, né? Mano, você, peraí. Você repete essa frase em voz bem alta e lento. Não, eu fazia, claro, com responsabilidade, sem saber nadar, velho. As coisas da vida. Mas o que acontece, cara? Eu tinha muita boia lá, muita amarração, e tinha um amigo meu... Ricardo não quer ganhar. Fazia com responsabilidade. Chegava uma hora antes de eu enchia cada boia naquele lugar. Acabou o podcast por hoje. Vamos finalizar aqui. Falei que você é bombástica, né, cara? Doutora Binti tem muita coisa bombástica, velho. Mas, cara, eu olho pra trás, cara, só te falar uma coisa. Eu olho pra trás, eu olho com muita felicidade tudo que eu já passei. E ninguém se afogou, né? Ninguém se afogou, principalmente por isso, cara. Não, mas, popular. Cara, mas olha só, dentro do processo que eu tava lá, eu tinha uma autoridade muito grande. Se não fosse, não ia deixar correr risco assim, não. Entendeu? E tinha muito meio de pessoa ser resgatada, até porque bêbado não entrava, criança que não tivesse acompanhado do pai não entrava, ficava na parte rasa. Então era assim, era muito tranquilo nesse sentido, entendeu? Dava segurança de outras formas, né? Então, cara, eu olho pra trás e vejo com muita alegria, porque acho que tudo que eu fiz na vida, tudo que eu já passei na vida, eu olho que me valeu para ser o profissional que eu sou hoje na responsabilidade. Por quê? Em relação a estudar e a ter perspectiva, em olhar para frente e projetar outras pessoas, porque dentro de tudo que eu já vivi, cara, eu olho para um aluno meu aqui, cara, eu coloco ele lá em cima. Tem muitos alunos que choram no final do curso, me abraça. É a maior felicidade você ver que você está modificando a vida das pessoas e dando entusiasmo ainda para a pessoa voar mais alto, né? Dentro da profissão. Então, assim, eu olho para trás essas questões igual salvar-vida, me ajudava, porque eu trabalhava só final de semana e eu conseguia dinheiro para poder pagar passagem dia de semana, ir para a faculdade e conseguir fazer o que eu tinha que fazer, entendeu? Até me formar. Então, foi um período, assim, de de algumas dificuldades. Então, não vou falar de muita dificuldade, não, que seria hipocrisia minha, entendeu? Mas tinha algumas dificuldades, mas tinha muita vitória, né? E a gente olha para trás, eu valorizo cada momento que eu tô, isso me ajuda muito, sabe o quê? É valorizar muito a pessoa que está ali na minha frente buscando o conhecimento que eu tenho que passar. Uma das coisas que as pessoas falam, Luiz, cara, você não sabe a vida de cada um que precisou fazer para estar lá, eu valorizo isso demais, cara. E eu transmiti para a pessoa essa vontade de voar mais alto, entendeu? E a pessoa conseguir captar isso, que isso é de mim. Não é uma coisa que está assim entre livros, é coisa da vida. E a pessoa fala assim, cara, sai daqui com muita motivação, tanto empresarial, né? Que hoje é mais do que nunca importantíssimo. Sim, porque eu falo com as pessoas isso, cara. Os alunos entendem para essa vertente, entendeu? Não adianta ser só conhecimento, você tem que saber aplicar esse conhecimento de forma comercial, digamos aplicar assim. E de quem viveu. Que eu não entrego coisa assim que eu não estou vivendo. Eu não entrego nada que eu vou falar sobre patologia que eu não vivo em consultório. Sim. Isso é porque eu não vou falar coisas pesadas aqui de consultório ainda para vocês, tá? Mas tem muita coisa. E quem está mais próximo nos cursos que eu já dei vai entender o que eu estou falando agora. Mas que não vem ao caso que daria uma resenha muito grande. Mas então, assim, é coisa que eu vivo na realidade, tanto pessoal quanto profissional, e que me dá o gatilho para poder chegar aqui hoje, estar num podcast relaxado como esse, falando uma coisa assim que é importante, séria, que vai adicionar para a vida das pessoas, entendeu? Aí pode ter certeza que vai adicionar bastante. Com certeza, cara. Cara, tem alguma coisa que você acha que você faltou falar? Porque esse é seu momento de olhar para aquela câmera, passar novamente suas redes sociais, seus contatos, divulgar seus cursos, porque eu tenho certeza que muitas pessoas agora querem se aprofundar nesse conhecimento, algumas delas que se identificaram com a sua história e querem de fato estudar com você, então se olha direto para aquela câmera, esse é seu momento, brilha, divulga tudo, não esqueça nada. Tem uma professora... Encerra o podcast. Sim. Isso é real. Certo. Aí você encerra o podcast, entendeu? Já encerra. Agradecer por você estar aí assistindo esse podcast, agradecer a vocês na Filhos Sem Limite, oportunidade ímpar, né?
que eu estou aqui. Dizer o seguinte, que teve uma professora que falou uma coisa importante comigo e eu encontrei com ela esse final de semana no shopping e até fui apresentado ao esposo dela. E eu falei assim, olha, a sua esposa, minha professora, ela me ajudou muito com uma frase que ela disse lá na faculdade, no posto de saúde que eu estava fazendo estágio. Ela disse o seguinte, seja bom em tudo, excelente em alguma coisa. Cara, isso caiu para mim como uma ficha assim... Porque eu procurei entender, igual a gente falou aqui, de várias coisas da fisioterapia, que eu estou conseguindo dialogar com todo mundo. Eu vou dialogar tranquilo com relação a isso, que eu sou fisioterapeuta, acima de tudo, né? Mas eu fui especializar em uma coisa, e eu acho que é importante. Quanto mais conhecimento você tiver agregando a sua bagagem de avaliação e tratamento, é interessante para a sua vida profissional. E eu digo para vocês que entender sobre o labirinto não é que você vai falar assim, olha, eu vou trabalhar o paciente com tontura somente, mas você vai entender o seu paciente traumato ortopédico, com alterações biomecânicas, com alterações posturais que às vezes você não está enxergando, vai entender o que está por trás daquela fala do paciente, porque quando o paciente fala, a gente fica como se fosse uma ressonância magnética, entendendo quais aspectos neurofisiológicos estão acontecendo ali, para que ele tenha aquela consequência que é a queixa dele, né? Então, eu sugiro a todos vocês a entender um pouco mais sobre isso. Minhas redes sociais, eu vou deixar aqui, @doutorlabirintite, escrever doutor, né? Cursivo, doutor labirintite, vocês me acham aí. Estou aberto aí a vocês fazerem qualquer pergunta, seja fora daqui, dentro do tempo hábil, eu consigo responder vocês, tá bom? E vou encerrar o podcast então aqui, dizer que eu gostei muito e que estou aberto aí a novas etapas, se necessário, para a gente poder esclarecer mais alguma coisa. Perfeito, agradecer mais uma vez a presença aqui do Dr. Labirintite e aquele Dr. Labirintite.